cerca de 185 milhões foram pagos direcionados a 2 hospitais em Cuiabá, o Grupo Santa Rosa e a Comed. Então, está aqui, isso daqui não está sendo falado por nós aqui no programa, mas está nesses documentos que foram apresentados pelo IBC. Tá? Então, eles demonstram lá que esses 185 milhões foram direcionados exclusivamente para esses 2 hospitais. E qual é a irregularidade? A irregularidade é que, quando o hospital tem uma conta a receber da Unimed, ela tem que apresentar esse relatório dentro de 60 dias. Então, se o atendimento foi hoje, o hospital tem 60 dias para apresentar aquele relatório para aquilo lá entrar numa linha de pagamento ou passar por uma auditoria se vai ser pago, se não vai, se a Unimed reconhece ou se não reconhece aquele valor. Se a Unimed não reconhecer, acontece o que nós chamamos de glosas, ou seja, ela joga para uma discussão que acaba não pagando nunca, tá? Mas precisa ser apresentado dentro de 60 dias. Só que se a gente for ver, o Santa Rosa, ele não apresentou dentro dos 60 dias, e essas contas que estão sendo apresentadas aqui de 2022 são contas de 2 anos antes, então de 2020. Não é 60 dias, então faz as contas comigo. Foi pago conta em 2022 de 2020, que nunca foi apresentado relatório para pagamento, nunca foi para uma auditoria para saber se aqueles pagamentos foram autorizados, se eram para ser glosados ou não. Então, simplesmente pegaram relatórios de 2022, colocaram como débito da Unimed, reconheceram aqueles valores de 185 milhões e mandaram pagar. E daí, o mais interessante é o seguinte, a Unimed não tinha dinheiro em caixa para fazer esses pagamentos. Então, como que ela fez? Ela rateou esse valor, mandou boleto para os médicos e falaram, vocês têm que pagar. Por quê? Porque a gente tem que pagar esses valores que foram reconhecidos. Só que, vamos lá, ela totalizou, falou que o valor total, a gente está arredondando os valores, tá? Que seria 400 milhões de prejuízo. Desde o começo eu tenho falado aqui que, de fato, existia algum prejuízo, mas que esse prejuízo não passaria de 250 milhões. Nessa conta aqui não passa de 215. Nós temos um Comed, onde foi feito o pagamento de 150 pacientes, sendo que só 47 eram autorizados pela Justiça, porque o Comed já não é mais credenciada à Unimed, então eram só os 47 que tinham a liminar autorizando o tratamento deles para ser custeado pela Unimed, só que foi pago de 150 pacientes. Então, é uma diferença de 103 pacientes que estavam sendo tratados todos os meses, todas as semanas e custeados pela Unimed. E esses valores foram jogados para os médicos. E a gente tem ali o Santa Rosa, que recebeu valores astronômicos, mais de 70 milhões destinados só para o Santa Rosa, de valores que nunca foram apreciados por uma auditoria para saber se eram devidos ou não. Simplesmente se apresentou lá, ó, vocês têm isso daqui que tem que pagar para a gente, e a atual gestão colocou lá, pague-se. É fácil. Eu também quero colocar lá uma conta de 50 milhões para ver se eu recebo, então. A título de honorários, a título de honorários, tá? Por quê? Porque a Unimed está me dando trabalho para caramba. Então, quer dizer, se eu mandar lá uma relação, ela também não vai passar para auditoria nenhuma, também vai ser simplesmente entrar lá no contas a pagar. Se é assim que está funcionando, é assim que a gente está vendo. Aí vem o atual gestor e fala, não, a gente está sofrendo perseguição. Mas calma aí, perseguição, é fácil de resolver isso. Se está sofrendo perseguição, abre a auditoria, demonstra isso que está errado, mostra que o Instituto Brasileiro dos Cooperados está inventando, que os médicos que estão discutindo contra a Unimed estão errados, demonstra isso. Mas não, essa suposta auditoria que trouxe aqui 400 milhões, ela é fechada. Eu que sou advogado, que eu advogo para alguns médicos, já notifiquei, já cansei de notificar a Unimed, ela simplesmente ignora as notificações, ela não apresenta. Dentro do processo para a constituição da defesa dela, ela não colocou a auditoria. Então, quer dizer, a palavra dela vale, pronto, acabou? Ela simplesmente fala, ela tem fé pública? A gente demonstra por A mais B que está errado, que os pagamentos foram errados. Aí a Unimed vem só com a própria palavra e fala, não, estou sofrendo perseguição. E está certo. E é isso que tem sido aceito no judiciário. Então, é absurdo. Por quê? Porque o judiciário está mandando os médicos pagarem.